Olá, a paz do Senhor a todos meus queridos irmãos e amigos do canal Filemon. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Chegou o momento de gravar mais um vídeo, um novo vídeo, pelo canal Filemon. Então entra agora no ar o canal Filemon para a gravação desse vídeo. Ao você assistir esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se você, querido e querida irmã, querido irmão, querido amigos e amigas, já são inscritos nesse canal, com as minhas simples palavras eu agradeço a todos em nome de Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Amém? Envie esse link para os seus amigos, seus parentes. Peça para eles se inscreverem também nesse canal. Amém? Quero deixar uma palavra hoje. E a palavra que quero deixar hoje para nós, os cristãos, traz-nos o título Fazendo a Diferença. O versículo básico como tema desta palavra se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo número 3, e o versículo de número 18, que diz as seguintes palavras: E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Observamos aqui que o profeta, ele nos deixou escrito que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Por que essa palavra? Porque o povo que serve a Deus é um tesouro especial para Deus, constituído por aqueles que lhe são fiéis, e assim Deus cumpre a promessa que Ele fez a seu povo em sua aliança. Houve diferença em outras ocasiões, como por exemplo a saída do povo que estava no Egito. Houve uma praga a qual Deus matou todos os primogênitos do Egito, começando pelo primogênito do homem até o animal. Mas para o povo de Deus, que era um povo especial, um povo peculiar de Deus, houve uma diferença, porque ao ver o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, o anjo da morte passou de lado. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, os crentes são a verdadeira propriedade do Senhor. Você já comprometeu a sua vida com Deus e faz dele a sua segurança? É necessário que nós tenhamos firme e possamos ser a diferença diante deste mundo tão tenebroso, este mundo tão cheio de corrupção, esse mundo pecaminoso em que nós vivemos. Nós, o povo de Deus, tem que fazer a diferença. Fazer a diferença não é algo muito fácil, Isto em todos os aspectos, principalmente com relação à vida cristã. Mas é importante ressaltar, destacar, divulgar que nós
fomos escolhidos para uma finalidade específica, que é fazer a diferença no caráter, na postura e também na nossa espiritualidade. Temos que ser um povo diferente da terra, em que o povo, aos demais povos, possa olhar e contemplar em nós uma vida de santidade diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens. E eu quero aqui estar apresentando para vocês 3 aspectos que faz a diferença na vida cristã. O primeiro aspecto é a ética. Ética é um conjunto de normas ou princípios. Nós temos alguns princípios, temos algumas normas bíblicas que nós devemos colocar em prática na nossa vida espiritual. A ética é uma necessidade da sociedade, é um dos requisitos, quer dizer, uma condição para alcançar o nosso objetivo. E o que é princípios? Que é os princípios morais que alicercia os padrões imutáveis estabelecido por Deus, que não se altera em face da situação do indivíduo. Prezados amigos, prezados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, aqui está uma palavra que é necessário que nós colocaremos em prática para fazermos a diferença, aleluia, entre aos demais povos que vivem também neste mundo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20, e o versículo 18 a 21, eu quero ler aqui a todos vocês que hão de assistir este vídeo, que aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo 18, diz assim: E logo que chegaram juntos deles, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo estes tempos me portei no meio de vós. Será Paulo falando com os nossos queridos lá da Ásia Menor, falando com eles concernente o seu comportamento, como ele tinha se portado no meio deles. No versículo 19 ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Isso significa que Paulo ali, ele mostrou a diferença da sua vida como servo de Deus e dava para o povo então entender que antes dele se entregar para Jesus, o seu comportamento não era como aquele comportamento que ele estava se portando ali na Ásia. O versículo 20 diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, mesmo com todas as perseguições
com todas as lutas, perseguições, tentações, ciladas que sobrevieram até mesmo pelo povo judeu, Paulo nunca deixou de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas, ensinando publicamente e também nas casas. O versículo 21 diz que ele testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo, Senhor nosso. E esse é um dever de cada cristão, testificar diante da igreja e diante dos gentios que não são igreja, aleluia, concernente à fé cristã, a fé que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui a segunda ética que precisamos ter nas nossas vidas para fazer a diferença é a decência. O que é a decência? Decência é a qualidade de honestidade. Nós, os cristãos, precisamos ser honestos em todos os sentidos, para que através da nossa honestidade muitos possam se achegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinônimo de decência indica a forma como a pessoa deve se comportar, principalmente aqueles que conhecem os princípios constituídos por Deus. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então observamos aqui que Paulo, ele preveniu os irmãos em Cristo, lá de Roma, a não conformar com os costumes deste mundo. Ele preveniu o povo a não se conformar com os maus hábitos que existem entre o povo que não servem a Deus. Mas ele diz para transformar pela renovação do vosso entendimento. Nós que temos uma mente renovada em Cristo Jesus, nós não possamos conformar com este mundo e entrar nos costumes deste mundo, nos hábitos deste mundo, porque quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, é preciso ter uma mudança de hábito, uma mudança de costume, uma mudança de comportamento, E o que está acontecendo nos últimos dias é que o diabo tem lançado uma estratégia que ele não está trabalhando mais para tirar o povo da igreja. A estratégia que ele lançou, e eu olho os meus olhos espirituais, eu vejo que está dando certo, porque ele lançou a estratégia de não tirar o povo da igreja para o mundo, mas trazer o mundo para dentro da igreja. Queridos, a Bíblia diz que a noite é passada, o dia é chegado, É hora de despertarmos do sono. Estamos dormindo, A Bíblia diz para despertar os que dormem, porque Cristo nos esclarecerá, Agora veja bem,
Portanto, nossa recusa com as coisas mundanas deve ir muito mais além de costumes e comportamento para nós fazermos a diferença. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro diz o seguinte palavra: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Se nós somos filhos obedientes, nós não vamos nos conformar com os aptidões que existia na nossa vida no tempo da nossa ignorância. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não ameis o mundo e nada no que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui se fala dos costumes em classes sociais, se fala de comportamento, se fala de ética mundana, que para muitos não tem importância, isso não tem problema, aquilo outro não tem. Deus quer só o coração? Não. Deus quer corpo, alma e espírito. Deus nos quer por completo. Em primeiro lugar, Deus não é açougueiro para pegar o coração de ninguém e pendurar em um gancho como se fosse algo que poderia ser comercializado. Não. Deus quer você por completo. Deus me quer por completo. E para isso nós não pode conformar com o mundo, nem com a concupiscência que antes existia na nossa ignorância. Devemos não amar o mundo, nem amar aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia! Que você possa assistir este vídeo e não me ter como pastor chuco ou fajuta, pastor da antiga, não. Eu sou pastor que prego a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu sou pastor que anuncia o Evangelho, do jeito que ele é. Eu não quero colocar nenhuma inovação na pregação do Evangelho. Aleluia! Mas que o Senhor Jesus possa nos dar uma renovação na nossa vida espirituais. A terceira ética para sermos diferentes, para fazermos a diferença nesse mundo, fala sobre costume, prática a ser observada. Eu estou falando agora de costume, que é uma prática que precisa ser observada. E nós observamos que toda instituição estabelece uma prática, estabelece preceito. O costume é uma questão meramente humana, mas quando se refere à parte religiosa, pode estar protegida nas leis naturais, mas deve também estar harmonizada com a vontade de Deus, tendo base na palavra de Deus, que é o que nós precisamos colocar a nossa vida
baseada na palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é um alicerce em que a nossa casa espiritual precisa estar firmada, alicerçada nesse alicerce. Porque quem ouve a palavra de Deus e põe em prática é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a enchente, veio a tempestade, veio os intempéries deste tempo, bateu naquela casa, ela não caiu porque estava firmada na rocha, estava com base na palavra de Deus. Aqui é nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só que coisa interessante. Para encerrar esta palavra, para não ficar muito prolongado, para dar canseira a quem for assistir esse vídeo, eu quero aqui também, para encerrar, falar um versículo que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, mostra gravidade e sinceridade. Aleluia. Por quê? Porque existem muitas pessoas se corrompendo, até mesmo sem ter motivo para ser corrompido, né? Em São Mateus, ainda para encerrar, em São Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos lá no Sermão da Montanha. Ele pediu para que nós resplandecesse a luz diante dos homens, para que os homens possam ver as boas obras e que os homens possam glorificar o nosso Pai que está no céu. O que eu quero dizer para vocês nesta palavra, e para mim também, porque a palavra de Deus ela é para mim também, que não será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha. Não. Por quê? Principalmente à noite. Porque uma cidade à noite não tem como esconder por causa do resplendor da parte de iluminação que existe nessa cidade. Ao longe nós contemplamos aquela multidão ou multidão de luz acesas. Ela está resplandecendo e nós então possamos dizer: lá existe uma cidade, porque a luz está resplandecendo. Queridos, a igreja está vivendo dias de trevas, dias de densas trevas, dias de angústia, e a igreja precisa resplandecer a luz para que o povo que não faz parte do povo que serve a Deus possa contemplar a nossa luz, e que por causa do nosso resplendor o povo possa também se interessar em aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua alma e fazer parte de uma igreja que vive sobre a face da terra, esperando o dia do arrebatamento. Amém? Fique com essas palavras e
Deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal Filemon, faça parte deste canal, nos ajude a divulgar a santa e gloriosa palavra de Deus, porque eu sei que esta palavra ela será ouvida, assistido esse vídeo e ouvida esta palavra em todo o território nacional. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.